que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje é uma profecia bíblica se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Hoje eu vou reagir com vocês a alguns vídeos que vão te mostrar, na prática, como o diabo tem destruído milhões de mulheres ao redor do mundo, cumprindo assim uma profecia, uma maldição que o próprio Deus colocou entre a mulher e entre a serpente. Se você é mulher, mãe, tia, avó, ou se você for um homem que pretende casar, um pai que tem filhas, ou até mesmo que tem filhos, eu te peço que veja esse vídeo hoje por completo. O que está acontecendo com as mulheres desse mundo só tende, infelizmente, gente, a piorar. Gente, antes de nós começarmos, eu preciso deixar dois avisos aqui que são muito importantes, tá? O primeiro deles é que esse vídeo não é machista, não é misógino, não é pra atacar, não é pra ofender as mulheres, não é pra diminuir mulher nenhuma. Eu amo a minha mãe, amo a minha esposa, amo a minha filha, sou cercado por mulheres extremamente tementes a Deus, valiosas, mulheres com quem eu aprendo muito, que me ensinam muito, quem eu respeito, quem eu amo, quem eu valorizo muito. E todo homem cristão deve valorizar a sua esposa, deve valorizar as mulheres. E essa ideia de machismo, de homens que diminuem mulheres, que fazem piadas, né, que debocham, desdém de mulheres, não é uma ideia de um homem de caráter, um homem cristão. Se existe um homem que se diga cristão e que não consegue entender o valor que uma mulher tem, o valor que Deus deu para as mulheres, esse homem não é cristão. É apenas um moleque, é apenas um ser qualquer. Mas jamais é um homem a quem Deus salvou, a quem Deus regenerou e que crê em Jesus Cristo. Então a primeira informação que eu tenho que trazer para vocês é essa, tá? Esse é um vídeo que serve de alerta aqui no canal, graças ao Senhor. Nós temos um grande público feminino, a quem eu agradeço muito a Deus e a cada uma das mulheres que acompanham esse canal. Então eu me senti na obrigação de trazer esse conteúdo para vocês, porque o que o diabo está fazendo, sobretudo com as mulheres, tem sido algo assustador. E o segundo aviso é que você não pule, não saia do vídeo, porque eu tenho uma informação muito importante para trazer para vocês. Aquela novidade que quem já acompanha aqui o canal já sabe, né? Mas eu preciso reforçar, porque tem muita gente nova chegando e vai ser muito abençoador, muito edificador que eu vou trazer para vocês, tá? Então antes de colocar o primeiro vídeo para vocês aqui, eu vou ler o texto bíblico ao qual eu estou me referindo, para que vocês consigam perceber que o que eu estou falando aqui é muito sério. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. No caso aqui do fruto, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E olha isso: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gente, o que é importante dizer sobre esse texto? A primeira coisa, esse texto é o primeiro momento em que Jesus é citado, tá? Esse descendente da mulher aqui é o próprio Cristo, que lá na frente viria por meio de Maria, e pela graça, né, pelo seu amor e misericórdia, ele veio, se encarnou, viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado, morreu por nós, ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, à luz desse texto, é que quando a mulher cede à tentação de Satanás, a Bíblia vai dizer que essa serpente é o diabo, o enganador das nações, um dos castigos que Deus impõe contra a vida da mulher pela desobediência, por esse pecado, desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, é que entre a mulher e a serpente, entre a mulher e o diabo, haveria uma grande inimizade. Uma inimizade que duraria até a consumação dos séculos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio um texto desse, eu consigo entender, observando os nossos dias com muita clareza, que talvez na história da humanidade, essa inimizade nunca esteve tão forte, tão latente, como ela está nos nossos dias. Nós temos aí os movimentos feministas, os movimentos, né, de exagero da feminilidade das mulheres, da posição das mulheres, esses movimentos que prometiam liberdade, igualdade, movimentos que prometiam a valorização das mulheres, na verdade, está apenas degradando a figura da mulher, está tratando a mulher como um produto sem valor nenhum a ser consumido pelos homens, e que está mostrando claramente como o diabo engana aquelas mulheres que não creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada uma dessas mulheres que entram nessas narrativas mundanas, elas estão sendo enredadas, abocanhadas, caindo na armadilha do próprio Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. É ele quem governa a mentalidade desse mundo caído. As pessoas caídas estão no diabo. Então, quando o diabo promete uma valorização das mulheres, uma igualdade de discursos, de salário, de recursos, de posições do trabalho, todas essas promessas, né, dos movimentos feministas, o que o diabo está fazendo é colocar em prática o seu plano, que está completamente conformado a essa maldição, a esse castigo que o Senhor colocou entre o diabo e entre a mulher. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês, à luz da Bíblia, como uma mulher faz para poder vencer, né, dentro dessa realidade de conflito entre as mulheres e o próprio diabo.
Mas antes disso, eu quero colocar para vocês aqui o primeiro vídeo para mostrar como exemplo o que eu estou falando para vocês. Não sei qual que é pior, se é esse primeiro vídeo que nós vamos reagir ou se é o segundo. Ambos são sobre casamento e ambos são igualmente absurdos. Dá uma olhada nesse primeiro vídeo aqui, ó. Cuidar de você, te respeitar, ser submissão. Você percebeu a multidão rindo e aplaudindo essa noiva que está casando aí, né, diante do padre lá, e que ela se recusou a ser submissa ao seu marido? O mundo está rindo, o mundo está batendo palma. E agora eu quero te convidar, né, não é uma abstração mística, mas eu quero te convidar a enxergar essa cena no mundo espiritual. Vamos lá, Satanás é o cabeça do mundo, Satanás é quem governa a mentalidade dessas pessoas caídas, e Satanás está vendo uma mulher se recusando a cumprir uma ordem bíblica. A gente tem que lembrar que submissão não é julgo, não é exploração, não é violência. A submissão no padrão bíblico não é um homem que desvaloriza a mulher, que trata a mulher como uma cachorra, uma escrava. Muito pelo contrário. A submissão bíblica envolve valorizar a sua esposa, envolve respeitar. A gente tem que lembrar da prescrição do apóstolo Paulo sobre o papel de nós maridos. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E é inconcebível pensar, né, que Cristo desvaloriza a sua igreja, que Cristo faz chacota, zomba, diminui, desrespeita, destrata a sua igreja. Mas quando eu olho para uma cena como essa, eu vejo no mundo espiritual, né, como eu estou dizendo, sem nada místico, tá uma imaginação. Satanás, o príncipe dessas pessoas de mentalidade caída, rindo dessa mulher que está se recusando a viver a vontade de Deus, achou que está lacrando, achou que está fazendo uma coisa maravilhosa, negando a direção de Deus para o casamento, para o papel da mulher diante dos homens, e Satanás está ali, ó, usando as pessoas para bater palma, governando a mentalidade dessas pessoas e falando assim, mais uma mulher que eu destruí. Nessa minha inimizade contra as mulheres, castigo de Deus, eu acabei de abocanhar mais uma mulher que é rebelde contra o Senhor, uma mulher que prefere viver segundo o ídolo que o feminismo, que esses movimentos de destruição, né, vou dizer assim, que aí por aí dizem de valorização da mulher, mas esses movimentos de feminismo são uma degradação da mulher. Eu acho que gênero é uma construção e se você se identifica com mulher ou se não se identifica, como é uma construção, como não é uma coisa fixa, não é uma coisa biológica real, não é uma coisa biológica real. Pode ser qualquer coisa. Você não tem que ter um útero ou sabe, alguma coisa assim biológica pra dizer se é ou não. E no mundo espiritual, Satanás está ali batendo palma. Parabéns, mulher. Está se negando a cumprir a vontade de Deus, vai ser a minha escrava. Inclusive, a irmã Thaís, no canal dela, fez um vídeo muito interessante sobre o feminismo na Bíblia. Se a Bíblia é um livro feminino, não é. Vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários aqui depois, para você poder ver. Mas o que nós precisamos entender é que essas promessas mundanas, seculares, de, entre aspas, né, valorização da mulher, são apenas estratégias que o diabo está usando para destruir essas mulheres. Não existe a possibilidade de um casamento desse jeito, caso não exista uma mudança verdadeira, um arrependimento, uma conformidade a Cristo por parte dessa mulher, não existe a possibilidade desse casamento dar certo, porque o matrimônio foi algo instituído pelo próprio Deus. E para ele funcionar em plenitude, para que tudo seja abençoado, o matrimônio deve funcionar de acordo com a palavra de Deus. E se Deus diz que a mulher deve ser submissa ao homem, é porque o Senhor foi da vontade dele colocar dessa forma. Essa passagem bíblica de Gênesis capítulo 3 é tão interessante que o texto diz aqui, olha, versículo 16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe o que significa isso aqui na prática? A mulher ela até vai tentar dominar o seu marido. A mulher até vai tentar governar o seu marido. Mas ela não vai conseguir, porque é um imperativo bíblico. E o que isso vai dar? Conflito. A mulher vai gritar, vai tentar espernear, mas no final das contas, ela vai apenas receber maldição sobre a sua própria vida. Em que sentido? Vai ter um casamento frustrado. O seu sonho de mulher, né, que muitas vezes é um matrimônio que seja frutífero, que valorize ela, pelo contrário, vai se tornar um pesadelo dentro de casa. E é por isso que eu falei que esse vídeo é tão importante para você, se for mulher, para você que tem filhas, netas, para você que é um marido, né, que tem uma filha, ou que tem filhos aí que pretendem casar. A gente tem que entender com quem que nós estamos nos relacionando. Que tipo de mulher nós somos, né, no caso das mulheres é lógico, que tipo de mulher ela quer ser, porque se ela tomar uma escolha de rebelião contra Deus, ela vai receber maldição no seu casamento. E se o homem, né, se escolhe casar com uma mulher dessa, ele vai viver uma vida em maldição. Gente, na prática, é fácil constatar o que eu vou falar com vocês aqui, é muito sério. Provavelmente vou até colocar alguns ruídos aqui para o YouTube não bloquear o vídeo, tá? Mas é fácil ver essa inimizade entre a mulher e entre o diabo. Se você olhar na prática, nos noticiários, você vai ver isso. A quantidade de crime, a quantidade de violência contra a mulher está crescendo de uma maneira exponencial. Os governantes estão tentando fazer alguma coisa, estão aumentando as penas de feminicídio, por exemplo. Eles estão, né, o mundo está tentando de alguma forma trabalhar para diminuir isso. Mas a triste realidade é que existe uma inimizade que é superior ao que o mundo pode abraçar, ao que o mundo pode resolver.
O diabo, ele está furioso com as mulheres, e fica até o final, que eu vou mostrar pra você como uma mulher pode vencer isso. Não abandona o vídeo não, porque eu não vou trazer só o problema não, tá? Aqui nós empenhamos em trazer a solução por meio da palavra. Mas o mundo, na teoria, na prática, você abre os jornais e vê como o mundo tem se tornado cada vez mais hostil e mais violento para as mulheres. Porque existe uma maldição, existe um imperativo de Deus que o homem vai governar, e hoje nós temos diversos homens ímpios governando mulheres ímpias. Na hora que coloca ali força contra força, relevância contra relevância social, né? Porque infelizmente o mundo é de fato machista, quem que vocês acham que vão sair perdendo? Quem que vocês acham, principalmente mulheres, que é o único que é superior ao mundo, à mentalidade machista do mundo, superior a homens pervertidos, ímpios, malditos? Aquele único que pode proteger e guardar a vida de vocês. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta buscar nas narrativas do mundo qualquer tipo de resolução para esse conflito, porque a direção, a ordem, a maldição veio do próprio Deus. Eu já vou colocar para vocês aqui o segundo vídeo. Lembra que eu falei com vocês ao longo do vídeo? Satanás está tratando as mulheres que estão sob o seu governo como um produto, um utensílio a ser desvalorizado. Enquanto o movimento feminista promete libertação, igualdade, promete melhorias para as mulheres, o que ele faz? Escraviza a mulher. O dia que deveria ser perfeito para a mulher e para o marido dela, provou, né, que essa mulher aí, o YouTube não me bloquear, é só um produto nas mãos de Satanás, entendam essa frase como quiserem entender, que destruiu o sonho dela de casamento e do próprio homem. Gente, eu não tô falando aqui de machismo. Por favor, entendam, tá? O homem que também se porta dessa forma, não tô passando pano pra homem, não. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu falo até mesmo sobre vestimenta de homem nas igrejas. Que eles estão promíscuos, estão, assim, ridículos, tá? Não tô passando pano pra homem aqui, não tô passando mão na cabeça, não. Quem conhece o trabalho que nós fazemos aqui sabe que aqui eu defendo a palavra de Deus, tanto com superioridade com relação às mulheres, tanto com relação aos homens. Homem que não valoriza a mulher, que não cuida, que não ama, que não dá à mulher o papel relevante, importante, de mulher gerada por Deus, numa comparação com a igreja, esse homem não é cristão, é um pilantra, é um moleque que você tem que passar longe dele se você for mulher. Se você quer que eu faça um vídeo sobre o perfil dos homens também, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Mas o diabo destruiu a vida dessa moça. Ela tá chegando ali, ó, como um produto. Aquela que deveria ser uma noiva pura, uma noiva recatada, a mais bela mulher na cerimônia de casamento, com um vestido bonito, que eu sei que muitas mulheres sonham com isso, ela apareceu ali como? Eu não vou falar, porque o YouTube pode bloquear, né? É um tema sensível. Mas você sabe aí como essa mulher está aparecendo aqui. Ela é escrava do diabo. Ela está levando escravidão do diabo para dentro do seu casamento. Esse cara devia sair correndo. E o mundo, gente, sempre vai bater palmas. Porque Romanos capítulo 1, Deus se revela para a humanidade, os homens ímpios, como nós também já fomos um dia, né? Eles viram as costas para Deus, se julgam sábios, mas a palavra de Deus diz que eles se tornam, na verdade, loucos, começam a constituir ídolos para eles mesmos. Muitas vezes, os ídolos são nessas narrativas do diabo, como o feminismo, ou a própria vaidade da pessoa. E no final das contas, a maldição do Senhor, que é revelada lá em Romanos capítulo 1, é de que a punição dessas pessoas viria em forma de castigo no seu próprio corpo, que é o que essa mulher aí, ó, está claramente vivenciando. É triste, gente, ver casamentos já começando errado, que muito provavelmente vão dar errado, vão terminar em divórcio. Não estou amaldiçoando a vida do casal, não. Até peço ao Senhor que converta o coração dela, do marido, se não for convertido, e os abençoe. Mas se você é uma mãe, vou falar de novo, uma mãe, uma tia, uma avó, uma mulher jovem, adolescente, seja lá o que for, ou se você é pai de uma menina, né, pai de um menino que vai se casar futuramente, tragam as suas filhas para a palavra de Deus. Não permitam que essas mulheres, elas comprem essas narrativas do diabo, que prometem liberdade, mas entregam escravidão. Falei com vocês que eu iria trazer uma orientação à luz da palavra de Deus, para que vocês, mulheres, né, se blindem disso, se guardem desse avanço do diabo, e não existe outra informação que eu possa te dar que não o evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. A Bíblia diz que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. O que significa isso? O que Jesus faz na cruz? Ele impõe uma derrota contra o diabo, ele destrói as obras do diabo, o domínio, o poder do diabo. E aquelas pessoas que reconhecem Cristo Jesus como seu Senhor, Salvador e Soberano, aqui falando no caso das mulheres, né, elas já não vivem mais debaixo dessa maldição. Elas vivem em novidade de vida como mulheres que nasceram do alto. São mulheres que agora vão viver uma vida abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu não estou prometendo ausência de dificuldade. Só estou falando que a mulher que caminha diante do Senhor, que caminha com o coração rendido a Cristo, primeiro, ela não será enredada por essas filosofias mundanas. Ela, consequentemente, né, não vai receber essa desonra, esse castigo no seu próprio corpo. Segundo, o Senhor irá guardá-la, o Senhor irá protegê-la. E com isso também não estou falando que não possam acontecer coisas ruins no caminho, dificuldades no caminho, porque eu não posso prometer isso, mas o que eu posso prometer é que o Senhor é quem zela, o Senhor é quem guarda, porque é dessa forma que ele se revela na palavra. E para vocês, né, que direcionam adolescentes, jovens, meninas,
vocês vão saber direcionar essas crianças para que elas se mantenham blindadas do mundo. A partir do momento em que eu entrego meu coração para o Senhor Jesus, eu saio imediatamente desse domínio mundano que é imposto por Satanás e começo a viver debaixo da graça, do amor, do favor de Jesus Cristo. E, meus irmãos, isso vocês têm que concordar comigo, principalmente se você for homem. Uma mulher de oração, uma mulher que clama, que dobra os seus joelhos, uma mulher que vive a palavra de Deus, uma mulher que é temente ao Senhor, uma mulher que é modesta dentro da palavra, de acordo com os padrões da palavra, né? Uma mulher que vive esse evangelho, é um instrumento tão poderoso, mas tão poderoso nas mãos de Deus, que pelo agir do Espírito Santo, é uma mulher que impõe derrota atrás de derrota contra a serpente, contra o diabo. Eu sou produto disso. Eu era uma pessoa que vivia enlamaçado no mundo, um desgraçado mesmo, e pela graça de Deus, o Senhor usou minha mãe para poder interceder pela minha vida, me chamar ao arrependimento. Usou a minha avó, uma mulher também extremamente piedosa, valorosa, para interceder por mim, para clamar por mim, para me orientar. E hoje, pela graça de Deus e pelo favor do Senhor em usar essas duas mulheres, eu estou aqui diante de vocês ministrando. Mulheres cheias do Espírito Santo são o poder de Deus na terra para destruir as obras do diabo, para destruir as sofismas, as realidades, os enganos, tudo que o diabo faz. Jesus usa essas mulheres tementes, piedosas, cheias do Espírito Santo, para realizar os seus milagres aqui na terra. Então, mulheres, o meu clamor para vocês, não se direcionem às filosofias do mundo. Entreguem os seus corações para Cristo. Existe uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual em que o diabo está sedento para destruir a sua vida. E a única maneira de você ser salva é se refugiando naquele que desfez as obras do diabo, que perdoa os nossos pecados, nos concede paz com Deus e que nos faz filhos e filhas, né, do Deus Altíssimo. Que esse vídeo possa servir de alerta para você. Não viva pelas palmas do mundo, mas viva pela palavra de Deus. Você é noiva de Cristo e não um fantoche, uma garota de programa nas mãos do diabo, amém?